Vamos fazer essa questão 95 do Enem Digital da prova azul de 2020. Então ela fala, já começa assim: acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. O olho humano atua como uma câmera coletando, focando e convertendo a luz em sinal elétrico, que é traduzido em imagens pelo cérebro. Mas em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta e processa os sinais, utilizando células especializadas. Moluscos cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes ao dos humanos, apesar da distância filogenética. E aí ele bota que a comparação dos olhos mencionados representa que tipo de evolução. Então aqui do lado eu coloquei uma imagem de um olho só para dar uma contextualizada, né, que ele fala, ou seja, você tem as lentes já naturais humanas e aí as luzes elas entram aqui pela esquerda, passam pelo humor vítreo e elas vão convergir. Então eu posso até fazer mais ou menos aqui o que elas, o caminho delas, mas não sei se vai ficar muito bom. Elas vão vir, né, tipo daqui assim, a luz. E aí elas vão, quando passarem aqui pelas lentes, elas vão convergir até formar uma imagem aqui na retina. Esse nervo óptico, ele é o responsável, que aqui ele fala em converter a luz em sinal elétrico. Então, esse nervo óptico que faz com que a imagem formada na retina vire um sinal elétrico e aí o cérebro vai ter a sua interpretação. E aí, ele fala, né, tá, mas o nosso foco aqui não é nem o olho, né, a anatomia do olho em si ou a sua função. Aqui ele quer em relação ao tipo de evolução, que ele fala dos olhos do molusco em relação ao olho do ser humano. E aí a gente vai ter algumas. Vamos ver por opções. Vou trabalhar melhor assim. Porque às vezes, né, pode levantar uma dúvida em uma, não só no gabarito. Na letra A, ele já fala aqui da evolução aleatória. A evolução aleatória ela é uma alternativa da seleção natural. Então, como é que, tem alguns que defendem que a seleção natural é, de certa forma, aleatória. Porém, a evolução em si, ela não é totalmente aleatória, já que a seleção natural tem uma base racional, né? Uma explicação racional baseada, assim, né? Ela é baseada numa explicação racional. Porque não é. Se você tem uma característica X e uma característica Y não vai ser aleatoriamente quem vai sobreviver, vai ser o mais adaptado. E além disso, não tem relação com a questão em si, que fala sobre a relação do olho do molusco com o olho do ser humano. Então não tem muito a ver com essa questão da evolução aleatória. Então essa aqui a gente já pode descartar. Aí agora a letra B é homóloga. Então a evolução homóloga ela são assim, mesma origem. Na verdade, a evolução não existe evolução homóloga, né? Existem órgão homólogos. Evolução homóloga, a gente poderia fazer talvez uma analogia com os órgãos homólogos, que é de mesma origem embrionária. Eu vou até colocar aqui do lado, vou botar como B. B eu vou botar as características que seria, né, do homólogo, mesma. Então, mesma origem embrionária. Então,
os órgãos homólogos, eles possuem a mesma origem embrionária. Além de, tipo assim, qual seria um exemplo de órgãos homólogos? Aqui eu poderia estar falando de asa de morcego e braço humano. Por quê? Qual é a lógica disso? Os dois, tanto o morcego quanto o humano, eles são mamíferos. Então, a origem embrionária, tanto da asa quanto do braço, é a mesma. Porém, elas possuem funções diferentes. A asa é para voar, o braço não é para voar. Então, isso é um exemplo de órgãos homólogos. Então, a evolução seria mais ou menos isso. Nesse caso aqui, o molusco é um artrópode. Molusco é um molusco, desculpa. Molusco cefalópode, é o cefalópode aqui que ele fala. E é um molusco e ele está falando do olho do ser humano. São totalmente diferentes. A origem embrionária não é igual, é diferente. Então, não tem nenhuma relação com a evolução homóloga. Vou deixar essa divergente para depois. Essa progressiva. Essa progressiva seria uma ideia, a evolução progressiva seria uma alternativa também à seleção natural. Ela defende que a vida tem uma propensão inata para evoluir. Então, a evolução progressista diz que a vida tem uma propensão inata para evoluir. E isso aqui é de maneira linear que isso aqui ocorre. E não é isso que a gente sabe. Então, por isso que é uma alternativa à seleção natural, porque aqui está falando que necessariamente uma espécie vai evoluir linearmente por causa de fatores internos, razões internas ou externas. E isso não é verdade. A gente sabe que não é muito bem assim. Primeiro que não tem essa propensão inata, tem vários fatores, várias pressões ambientais e tudo que podem modificar, né, essa evolução. Então, não é inata e também nem não é linear exatamente por isso, pelos mesmos motivos. Então, a gente já pode descartar a progressiva. E aí a gente ficou entre C e a E, que é o que mais é comum assim de cair em provas e tudo mais, que é essa questão da evolução divergente e essa questão da convergente, da evolução convergente. Então, eu vou diferenciar aqui, vou botar aqui, ó, um ancestral, vamos botar aqui um ancestral comum. Vou botar aqui, temos um ancestral. E aí, vamos supor que desse ancestral surja uma espécie A e uma espécie B. Então, os dois possuem o mesmo ancestral, ou seja, eles possuem um ancestral comum. Porém, vamos dizer aqui que esse aqui poderia ser uma asa de morcego, vamos dizer assim. Esse aqui poderia ser um braço de humano. Ou seja, o A é morcego e o B é humano, né? São espécies diferentes, eles possuem um ancestral comum, até porque os dois são mamíferos. Mas eles possuem estruturas diferentes. Então, vou botar aqui, ó, estruturas diferentes. Então, em razão de uma pressão seletiva ambiental diferente e tudo mais, eles apresentaram estruturas diferentes. Então, por razões ambientais, não vou dizer de adaptação, né, mas por uma seleção natural diferente que o A recebeu e que o B recebeu, eles apresentaram estruturas diferentes. Então,
Eles dois possuem estruturas diferentes, porém possuem um ancestral comum. Esse caso aqui é o de evolução divergente. Então, a evolução divergente é quando duas espécies possuem um ancestral comum, porém eles possuem estruturas diferentes, ou seja, eles divergem. Então, tem um fator comum e depois eles divergem. Por isso que é a evolução divergente. Tá, então depois eu vou descartar uma delas e aí a gente vai junto nessa conclusão. A letra E fala de convergente. Então vamos pensar aqui que temos um ancestral. Só que agora eu vou denominar o ancestral, chamar de ancestral A. E aqui um ancestral. Então, ficou meio um ancestral B. E aí, o ancestral A, ele dá origem à espécie A, obviamente. Opa. E o ancestral B vai dar origem à espécie B. Tá, então eles tiveram um ancestral comum? Não. Cada um teve o seu próprio ancestral. A espécie A surgiu do ancestral A espécie B surgiu do ancestral B. Então eles não possuíram um ancestral comum, igual que acontece nesse exemplo aqui. Então, só que por motivos de seleção também, por pressão seletiva ambiental e adaptação, vamos dizer que os dois apresentaram estruturas com a mesma função. Estruturas com a mesma função. Então, eles partiram de uma divergência, ou seja, cada um possuiu o seu próprio ancestral, não tinha um fator comum, e acabaram que, por pressão ambiental e tudo, apresentaram um fator comum, que foram estruturas com a mesma função. Então, partiram de uma divergência de nenhum fator comum e eles foram convergindo a um fator comum devido ao mesmo tipo de adaptação. Por exemplo, se o A é um mamífero e o B é um peixe, mas os dois estão no mesmo ambiente aquático, vamos dizer, os dois vão sofrer as mesmas adaptações, as mesmas pressões seletivas. E aí eles podem desenvolver as mesmas estruturas anatômicas. Não as mesmas, porque não vai ser da mesma origem embrionária, mas vai ter as mesmas funções. Então, esse caso aqui, ele vai ser de convergência adaptativa. Então, vamos voltar aqui, porque eu já falei muito e fui navegando nas opções, exatamente para explorar a questão ao máximo. Quando a gente volta aqui na questão, ele fala o que ele quer. Ele quer a relação dos olhos do molusco com os olhos do ser humano. Ou seja, eles possuem a mesma origem embrionária? Não. Eles possuem o mesmo ancestral comum? Lá atrás, eles até poderiam ter um ancestral comum. Só que quando a gente fala nesse caso aqui de divergência, a gente normalmente se refere a um ancestral comum exclusivo. Ou seja, o molusco, ele não teve um ancestral comum exclusivo com o ser humano, porque os répteis também possuem o mesmo ancestral comum, peixes, todos os outros, artrópodes, todos vão ter o mesmo ancestral comum. Então a gente não pode considerar que os moluscos e os seres humanos partiram de um mesmo ancestral, entendeu? Comum, exclusivo, vamos dizer assim. Então, a letra C não vai ser um caso de divergência, vai ser um caso, então, de convergência. Por quê? Porque a espécie A, ou seja, o molusco, surgiu de um ancestral do molusco, o ser humano surgiu de um ancestral do ser humano, só que ao longo do tempo eles foram desenvolvendo e sofrendo seleções naturais que apresentaram as mesmas estruturas com a mesma função. E que estrutura seria, nesse caso, seriam os olhos.
entendeu? Que formam a imagem que o texto se refere. Então, esse caso, ele é de evolução convergente.